ondas, companheiros, nas ondas, nas ondas, nas ondas, companheiros e companheiras, camaradas, estamos nas ondas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você estará vendo essa live. O importante é que estamos nas ondas. E o que me traz aqui hoje é fazer uma comemoração. Um chamado à luta. Por quê? Ao término dessa minha live, ao término do que eu estiver falando aqui, eu vou botar um vídeo, vai passar um videozinho curto, tem 6 ou 7 minutos. Então, quando eu terminar de falar, não sai, que vai entrar um videozinho colado e depois eu faço o arremate. Esse vídeo, ele mostra o ENE de 2013, Encontro Nacional dos Estudantes de História, que foi organizado por nós, eu digo, nós os companheiros. Peraí que eu vou ajeitar a cadeira e vou falando aqui. Pelos companheiros da nossa gestão lá na UERJ, nós fomos lá do centro acadêmico durante 6 anos. 6 anos. Um ano que eu cheguei e um que eu ficou na gestão seguinte dos outros companheiros. A nossa gestão se chamava Filhos da Pública. Nós ganhamos 6 eleições. Ganhamos de todos, da direita, da esquerda, da extrema esquerda, dos troscos, dos cirandeiros, dos idiotas, dos liberais, ganhamos de todos. Disputamos a eleição com todo quanto é tipo de gente, até sabotagem. A nossa eleição ela se tornou algo tão badalado que os professores se juntaram para apoiar uma outra chapa. Claro que você teve professor que nos apoiou também, né? Mas foi a minoria. A maioria apoiou uma outra chapa, para vocês terem ideia do nível de debate que a gente travou lá. E das nossas guerras que nós travamos, né? Mudança do currículo, ar-condicionado na sala de aula, assistência estudantil, acesso às disciplinas de pedagogia, já que a gente fazia licenciatura em horários alternativos, para quem trabalhava e só podia estudar no turno da noite. Enfim, foi uma luta grande. Não dá para falar dela aqui agora, mas essa luta toda... Peraí que essa cadeira está me atrapalhando. Essa luta toda, ela serviu para a gente ganhar força e respeito no meio do movimento estudantil, a nível Brasil. A nível Brasil, nós ficamos conhecidos. Lá no Rio tem uns caras lá na UERJ, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no curso de História, os caras estão fazendo uma gestão foda, estão discutindo assuntos que estão soterrados, ninguém mais discute teoria da dependência, os caras estão discutindo teoria da dependência, os caras estão falando do Rui Mauro Marini, Gunder Franco, Teotônio dos Santos, Vânia Bambira, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado, Darcy Ribeiro, Leonel Brizola na veia, homenageando os guerrilheiros, os caras estão saudando luta armada, e isso aí viralizou, né, no movimento estudantil a nível nacional. E a confluência disso foi a gente ter ganho o direito de sediar o ENE, Encontro Nacional dos Estudantes de História, na UERJ, que foi um grande sucesso. Eu tenho que aqui parabenizar aos meus companheiros e companheiras que travaram essa luta comigo, que organizaram, porque eu me formei em 2012 e o ENE foi em 13. Apesar de eu estar lá ajudando e ter participado, mas eu já não era mais da gestão, eu trabalhava durante o dia, então a minha contribuição foi pequena. A contribuição maior foi dos companheiros que ainda estavam fazendo o curso. Mas eu estava ali para ajudar, até porque isso foi uma conquista lá em 2012, ainda quando eu estava na gestão. E nós fizemos um grande evento, veio gente do Brasil todo, estudantes de história do Brasil todo, e nós fizemos um debate gigantesco sobre universidade necessária. E aí é que entra o X da questão, porque professor universitário no Brasil, salvo raras exceções, ele acha que ele é popstar, ele acha que ele é estrela, entendeu? Ele sobe no palco e não desce mais. E o que é pior, fica se multiplicando esses cursos de pós-enganação, que eles falam que é pós-graduação, mas é pós-enganação. E você tem uma universidade brasileira, pública, que não é laica, não é gratuita e não é de qualidade, que tem uma porrada de curso de pós-enganação que paga privatização da universidade. E essa porra desses professores universitários, tem professor universitário liberal, reacionário, a favor de privatização,
que odeia aluno, odeia cota. Depois disso. Aí o cara encosta a barriga dele, o umbigo dele, no serviço público para conspirar contra a universidade, contra o serviço público e contra a pátria. E quem tem que ser vigilante dessa porra é o estudante. O estudante, a estudante, são eles que têm que ser o fiscal da universidade. E nós fomos. E pagamos um preço caro por isso, porque eu hoje voltei para o UERJ para fazer meu pós-doutorado e tem professor que me vê e vira cara, tem verdadeiro ódio. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu respondi a duas sindicâncias e uma não virou inquérito administrativo por um pentelho. Duas sindicâncias para virar inquérito administrativo, eu respondi a duas. E teve companheiro meu que respondeu mais. Até na porrada a gente saiu dentro da universidade contra a polícia, contra a segurança. Teve uma vez que a gente fez uma manifestação contra o bandejão que tinha que pagar, o reitor mandou a tropa de choque lá dentro da porrada na gente, da porrada nos estudantes, com segurança particulares, privados, contratados para a inauguração do bandejão. Então, todas essas lutas mostravam como é que a universidade estava aquém de ser um instrumento de transformação radical, um instrumento de mudança de status quo político, social e intelectual de qualquer ser humano. Pelo contrário, se tu chegasse na universidade ruim, tu saía pior, porque a universidade acabava te deformando. E esses professores, esses acadêmicos, cirandeiros, academicistas, é o que tem de pior. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos travar uma luta a nível de universidade em que o professor universitário ele tem que se ver como trabalhador, como um operário das letras, um operário da intelectualidade, e que essa intelectualidade que ele acredita ter só terá validade se ela for um instrumento de transformação radical da sociedade, de transformação radical das consciências. Que essa intelectualidade sirva para mostrar aos jovens das universidades que ele tem um projeto, que ele tem uma missão, que ele tem que ser libertador do país dele. Cada nova geração que chega na universidade, ela tem que ser inundada com uma consciência política em prol da libertação nacional, uma consciência libertária e libertadora. E a universidade não é. Falo isso, meus companheiros e companheiras, porque conheço a universidade como militante do PDT, na juventude do PDT, lá nos anos 90, a gente vivia dentro da UERJ, porque a UERJ era um grande polo político. Eu, independente de sermos aluno, eu não era aluno da universidade nessa época, mas a gente frequentava muitas reuniões, muitos debates, muitos palestras, eventos, e muitos desses professores da UERJ, de vários cursos, eram militantes de partidos de esquerda, de movimentos de esquerda, de sindicatos. Então, foi um momento muito rico. O governo do Estado era Leonel Brizola, e os reitores de Leonel Brizola foram as coisas mais gigantes. Ézio Cordeiro e o Faial foram reitores de um gigantismo. Né? O Darcy Ribeiro era o chanceler da UERJ. Entendeu? Então, essa turma, quando chegava na UERJ para dar aula, ou para dar algum curso, ou para dar alguma palestra, se fazia questão de convidar os movimentos sociais, do entorno, o movimento comunitário, o movimento sindical, tudo andava dentro da UERJ. Então, eu conheci muito desses professores quando eu entro na UERJ, quase 20 anos depois, para fazer história. Muitos desses professores eu já conhecia do movimento. A professora Maria Tereza Turibe Brites Lemos, já era do PDT, do Movimento de Educação, a primeira professora a fazer uma greve na UERJ. Professora Helena Medeiros, professora Leila Medeiros, que trabalhou na edificação do CIEP, professora Marli Abreu também trabalhou na edificação do CIEP, junto com Darcy Ribeiro, e fora professores que eram do movimento comunista, que enfrentaram a ditadura, que foram perseguidos. Nós tínhamos um professor na UERJ, que eu acho que já se aposentou, um dos maiores professores na área de História Moderna e Contemporânea, que é o professor Antônio Edmilson. Ele ficou 3 anos preso na ditadura, 3 anos preso na ditadura, do movimento estudantil na UERJ, era estudante da UERJ. Entendeu? Eu conheço vários companheiros. Meu filho, não, eu estou gravando um vídeo aqui, por favor. Conheci vários companheiros da militância
mais velhos do que eu, que estudaram na UERJ, passaram pela UERJ quando era UEG, Universidade do Estado da Guanabara, porque o Rio de Janeiro era Estado da Guanabara e Estado do Rio de Janeiro, que era a capital federal. O que acontece? É, isso, toda essa luta, toda essa construção de uma UERJ ali dos anos 90, se aproximando dos movimentos sociais, a UERJ sem muros, a UERJ dos estudantes, dos técnicos, dos professores, todos eles ali numa grande simbiose, e ali nasceu. A UERJ foi berço do PDT, foi berço do PT, foi berço do PCdoB e foi berço também de outros partidos e movimentos que nasceram e morreram, mas que tiveram, em algum momento, importância. O movimento comunitário vivia na UERJ. Né? Você tem a Universidade da Terceira Idade, na UERJ. Então, a UERJ era um polo. Quando eu fui estudar na UERJ, que eu fui do vestibular, que eu fui estudar na UERJ, ainda não existia Enem, né? Muitos desses professores que eu fui ser aluno, eu já os conhecia de alguma militância. Né? E nessa luta que nós fizemos, um destaque para um professor que para mim, sim, a referência política, moral, intelectual e ideológica, que é o professor Luiz Edmundo Tavares. A maior autoridade, eu digo isso para vocês com certeza, a maior autoridade é a SC, antigo sistema colonial, que é, para quem faz história, é o Brasil 1. A única crítica que eu tenho ao Edmundo é que o Edmundo escreveu pouco. O Edmundo estudou tanto, 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 sabia tanto. A aula do Edmundo era aquela aula que, quando tu acabava, tu ficava triste. Pô, já acabou. Devido ao gigantismo de Luiz Edmundo Tavares, antigo militante do Partidão, enfrentou a ditadura, pagou caro por isso, né? Corre para aqui, corre para ali. Foi um jovem, né? Naquele momento, e ele, quando vira professor da UERJ, é uma época que não se fazia doutorado nem mestrado, não existia essa exigência. Doutorado e mestrado era um capricho que você fazia geralmente fora do Brasil, ou fazia no Brasil por detalhe, mas nem ganhar mais tu ganhava, entendeu? Então ele nunca se arvorou a fazer isso, porque ele chamava esses cursos de pós-enganação. Ele falava: meu irmão, essa turma que sabe menos do que eu, um bando de reacionário, pelego, se arvora no direito de ir lá na França fazer um curso e voltar aqui e me dizer o que eu sei sobre o Brasil. Ele foi lá fora estudar na França sobre o Brasil. Aí ele chega aqui para me dizer o que eu tenho que saber sobre o Brasil. Então, o Edmundo sempre teve uma crítica muito firme. E quando nós chegamos ali na UERJ, que a gente conseguiu reunir esse grupo de companheiros e companheiras, destaque para as mulheres, que elas eram determinantes ali ao pé do canhão, quando a gente ia tomar alguma atitude, ia meter bronca. Eu prometo fazer uma live contando todas as lutas que eu lembrar do UERJ, que vocês vão. Tem coisa de dar gargalhada. Teve uma vez que nós pegamos todos os sacos de lixo. A UERJ, ela é uma universidade vertical, ela é um prédio de 12 andares. Na UERJ estudam mais de 20 mil pessoas, passam pela UERJ mais de 30 mil pessoas por dia. A universidade tem 3 turnos, manhã, tarde e noite. Agora você imagina o lixo disso tudo. Nós descemos com todos os sacos de lixo, jogamos tudo na porta da reitoria. Tinha um bolo de saco de lixo na porta da reitoria. Os protestos que a gente fazia lá. Eu prometo fazer uma live com alguns companheiros de lá para a gente falar de movimento estudantil, porque nós precisamos retomar o movimento estudantil secundarista e universitário. Nós precisamos refundar o movimento sindical de professores do ensino fundamental, médio e universitário. Professor universitário tem que estar na luta, porra. Tem que estar no sindicato. E dos técnicos. Os técnicos são uma das figuras mais importantes da universidade. Eles são a verdadeira alma da universidade. O aluno, quando tem algum problema, alguma dúvida, ele não resolve com o professor, não. Ele resolve com o técnico. O técnico administrativo ou os técnicos especialistas, né? Da área da medicina, da engenharia e outro departamento. Mas são técnicos, são os funcionários técnicos. Essa turma é a alma da universidade. Do mesmo jeito que é o pessoal de apoio do ensino fundamental e médio nas escolas públicas, estaduais e municipais.
Isso precisa ser refundado, isso precisa ser organizado para a gente pleitear uma nova educação, uma educação que possa minimamente impregnar a consciência dos nossos jovens de pitadas de cidadania. A palavra é cidadania, direito à cidade. Através disso, você pode fazer discussão de direitos humanos, você pode fazer discussão de luta pela moradia, luta do saneamento básico, luta pelo transporte público, luta por creche, luta por posto de saúde, tudo a partir da construção de uma cidadania. E a partir daí tu escala. Vamos discutir então agora o Estado Nacional, vamos discutir o nacionalismo. Quais são os limites do nacionalismo? Então tem o socialismo. Está aqui, ó, vem ler o socialismo. O socialismo rompe tudo. O socialismo constrói, transforma. Vamos lá, vamos entender. Quer entender o que é o movimento comunista? Vamos transcender. É isso. Essa escadinha. E a gente pode usar a escola para isso. Não é essa escola que tem hoje, que o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende, que é um depósito. Você deposita a criança, o jovem lá. Essa universidade que está aí, ela reproduz uma escolástica, um ensino técnico babaca, rasteiro, para o mercado, rasteiro. Che Guevara dizia o seguinte: a universidade pública, o mal da universidade é não implantar suas práticas no seio do povo. Era a crítica do Che à juventude universitária cubana, que em algum momento foi crítica ali ao processo de construção do socialismo. O Che fala isso. O mal da universidade é não implantar suas práticas no seio do povo. Porque o tripé da educação universitária é ensino, pesquisa e extensão. Eu aprendo, pesquiso, e a minha extensão é onde? É no laboratório, e isso não dá um substrato para a rua. Essa desconexão da universidade com o aparato público é merda. Porque o certo era todos os problemas da sociedade, a nível institucional, né, estarem sendo discutidos dentro da universidade. A universidade é o que tem que encarregar de apresentar soluções para o Estado, para o município, para o Estado e para a federação. Mas há uma desconexão. É por isso que esses professores cheios de títulos vivem no Monte Limpo, achando que são alguém muito especial. Por quê? Porque eles não dão satisfação para ninguém. O antro universitário é um antro liberal, um liberalismo. Ninguém manda em ninguém, o professor dá aula quando quer, vai quando quer, viaja, passeia, tira férias no meio do curso, faz o que quer. E aí? Dá aula do que quiser, se quiser faltar, falta, mas é assim. Pelegos, não aceitam ser contraditos, vem com aquele esqueminha, aquela aula de esqueminha, é um escolão. Muitas das vezes a universidade é um escolão. Escreve no quadro, a escolinha do tio fulano e da tia Beltrana. É isso. Quando não tenta adorar a pílula nesses cursos de pós-enganação, mestrado e doutorado, onde que só entra para o curso quem for estrela da pós. Para ser estrela da pós tem que ser escolhido, tem que carregar mala de professor e professora, tem que puxar saco de professor e professora, tem que ser cordeirinho da direita, tem que vestir o figurino francês. Nós combatemos isso. Combatemos isso. E o principal apoio que nós tivemos na UERJ foi Luiz Edmundo Tavares. Ele hoje se aposentou, é morador aqui do subúrbio do Rio de Janeiro, do bairro do Meia, uma grande sumidade. Era nosso companheiro, ia para o bar tomar cerveja com a gente. Tu passava, estava o Edmundo lá com a garotada tomando uma cerveja. As melhores aulas que nós tivemos de Luiz Edmundo Tavares foi no bar. Não que a aula na universidade não seja boa, não tivesse sido boa. Excelente. E o Edmundo era o decano, era a reserva moral do departamento e ninguém queria meter bronca com o Edmundo. O Edmundo ele era extremamente mal-humorado com essa gente e a cara do Edmundo, tu olhar para o Edmundo fazia uma cara séria que já te desmontava. E esses pelegos, filha da puta, e essas pelegas já passava longe quando viu o Edmundo. Tremia na base. E o Edmundo, reunião de departamento, lá no departamento de História era voto paritário. Aí é que fudia a bicicleta, porque o voto do professor valia o do aluno. No voto da universidade como um todo, não. O voto do professor é 18 vezes maior do que o do aluno. Então, obviamente, a gente nunca conseguia eleger quem a gente queria para reitor. Ainda mais que aluno só vota em professor. Né? Então, já tinha não cabia você eleger um reitor aluno, não cabia. Mas essa matemática que eles faziam era realmente para dificultar o nosso trabalho de eleger os reitores que nós nos identificávamos.
Pois bem, lá no departamento de História, não. A gente passou a eleger o chefe de departamento que a gente queria. E, durante um tempo, a condução da luta, a mudança do currículo, a organização do curso, a melhoria na sala de aula. Eu cheguei no UERJ, não tinha cadeira para eles. Tinha colega que assistia a aula em pé. Vocês acreditam nisso? Numa das maiores universidades do mundo. Nós chegamos na UERJ, aquele calor do Rio de Janeiro, 45 graus dentro da sala de aula, porque a UERJ toda de concreto, ela durante o dia, ela absorve todo aquele calor do dia, naquele concreto. De noite ela começa a liberar. E a turma, a galera do turno da noite é que sofria. A sala tinha um ventilador para quase 60 alunos. Esse cenário. A cadeira do professor quebrada, não tinha giz, não tinha tomada, a porta não fechava, a janela não abria. Era esse esquema. Então a gente lutou, conseguiu reformar isso tudo, ar-condicionado, reorganizamos auditórios. Tinha um auditório lá que a gente não podia usar, que era depósito de ar-condicionado velho. Nós tivemos que travar uma luta de um ano para que a reitoria limpasse o auditório, tirasse os ar-condicionados velhos e reabilitasse aquela sala para ser uma sala de audiovisual. Agora, você vê, em pleno século XXI, a gente não conseguia ter uma sala de audiovisual na UERJ, porque estava cheio de ar-condicionado velho e a reitoria não limpava. Pois bem, toda essa luta nós tivemos o apoio de Edmundo Tavares, que nos ensinou a ser professor de história, a ser militante político e a ser companheiro e compromissado com a causa, e mais de tudo, ter moral. Tem que ter moral, tem que ter moral. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. A prática é o critério da verdade. A todo momento ele dizia essa frase do Lênin. E outra coisa, seja honesto. Os comunistas nunca ocultam os seus objetivos. Essa frase do Marx, o Edmundo várias vezes falou, vai lá e fala, seja honesto. Nunca minta. A verdade é revolucionária. Os alunos vão estar com vocês, mas vocês têm que ser verdadeiros. E foi assim. A gente ganhava todas as eleições com a massa de cotista, negro, pobre, gay. Todos os alunos LGBTQIA+, do curso hipotecaram solidariedade a gente, sempre tiveram com a gente. A nossa gestão era de maioria, de mulheres e negras. Branco lá era eu e mais um. Sabe? Numa universidade onde era essencialmente ainda branca, porque o sistema de cota estava engateando. Né? E era eu e mais um de branco. Lá. Branco era, se eu não me engano, teve uma vez que na gestão de 14 pessoas só tinha 2 brancos. E sempre minoria os homens, a maioria eram mulheres. Isso é que era mais fantástico de todos. Pois bem, numa dessas brigas lá, dessas pendengas nossa lá, contra a reitoria, contra o departamento de história, quando ainda não estava com os nossos professores, numa dessas discussões, o Edmundo, num plenário cheio, num debate lá lotado, tem mais de 400 alunos, o Edmundo vai falar a seguinte frase: quando eu decidi não fazer mestrado e doutorado, muitas portas se fecharam para mim, mas nenhuma delas vendia original gelada. Porra, imagina a gargalhada que nós demos. Ele foi aplaudido de pé, porque ele gosta muito de tomar aquela cerveja antártica do modelo daquela original. E ele é fã da original. E ele falou essa frase, cagando e andando para os cursos de pós-graduação de merda que tem por aí. E ele falou, olha, eu não fiz doutorado nem mestrado, porque eu não quis me submeter a gente que sabia menos do que eu e que não tinha moral para me formar. Eu não ia fazer curso de pós-doutorado, de mestrado, de doutorado, com gente que era essencialmente de direito. Eu não quero me submeter a isso. Ele já estava com uma certa idade, já era aposentado como professor de história do município aqui do Rio, então ele optou por não querer fazer isso por um posicionamento político dele. Mas ele falava o seguinte: sou eu. Vocês têm que fazer pós-doutorado. Vocês têm que fazer mestrado, doutorado, pós-doc, vocês têm que fazer tudo, porque vocês têm que ocupar esse espaço. Ele sempre falou isso para a gente. Ele falava assim: essa foi a minha guerra. Eu acabei ficando sozinho. Então, como eu não tinha um grupo comigo, foi a minha maneira de protestar. Mas vocês não, vocês são muitos, vocês são vários. Então, vocês vão estudar. Então, o Edmundo foi um grande incentivador para que todos nós, dessa minha turma lá do centro acadêmico, eu acho que quase todos nós
temos o quarto grau, como o professor Darcy chamava, né? Quarto grau é a pós-graduação, e ou são professores em alguma área, né? ou na rede estadual, ou universitários, ou estão ligados ao serviço público de alguma maneira. Fizeram concurso e trabalham algum setor do serviço público municipal, estadual ou federal. Porque isso era outra coisa que o Edmundo falava. Ocupem o Estado, ocupem o serviço público. O serviço público tem que estar na nossa mão, tem que ter a nossa cara. Nós temos que tratar a população bem, nós temos que ser servidor exemplar, mostrar para a população a importância dos serviços públicos, dar dignidade ao serviço público. Quem tem que ser servidor público é quem defende o serviço público. Esse é um ato de amor à pátria. O maior capital que o Estado pode ter é o seu corpo de funcionários, são os seus servidores. Isso é o maior capital, isso é a maior riqueza que o Estado pode ter. Entendeu? E depois que o Edmundo falou essa frase, né, e no dia que ele falou isso, o auditório estava lotado de professores, muitos, a maioria deles pós-doutores, todos ligados aos cursos de pós-graduação de história, de ciência social, de filosofia, de geografia, de serviço social, toda essa área de humana que estava ali com a gente. Mas os companheiros de outros cursos também estavam com a gente. Tinha muito companheiro de matemática lá com a gente, da educação física, da engenharia, da medicina, e acabava vindo, né? Porque eu estou aqui bombardeando esses professores pelego, mas existe vida inteligente. Tem muita gente boa, muito professor ainda com dignidade, né? No direito, na medicina, na engenharia, nos outros cursos, né? Também. E eles acabavam se chegando, porque a luta que a gente travava na UERJ não era uma luta só acadêmica, era uma luta política, macro, para fora da universidade. E o nosso debate ele não era só para o corpo, só para o alunado, era um debate que envolvia a sociedade. Então, a gente sempre levava lá o presidente da Federação de Favela, a gente levava vários companheiros de vários sindicatos, a gente levava companheiros de vários partidos políticos. E, nesse dia, no Enem, fechamento do Enem, o auditório lotado, vários professores da universidade, professores dirigentes, estavam lá também. No vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, no vídeo que vocês vão ver daqui a pouco, vocês vão ver as seguintes pessoas que estão presentes. Espera aí, eu fiz uma lista aqui das pessoas presentes. Deixa eu achar aqui. Tinha mais gente. Umas eu não lembro, mas eu vou falar com os outros companheiros quando a gente for fazer a live sobre o movimento estudantil, e eles devem ter, se eu não me engano, a lista de presença no blog do CAIS, porque o blog ainda existe. Quem quiser depois ver, vai lá, bota assim, ó, blog CAIS, CAHIS, UERJ. E passa a ver o blog desde lá de 2007, que a gente registrava tudo lá, muitas fotos, muitas visitas, muita batalha, muitas lutas, defesa da Palestina, defesa do Iraque, defesa da Síria. Vai lá para vocês verem a nossa luta. Olha lá, blog CAIS UERJ. Vai lá assistir, que tem muita coisa lá, muitas imagens. Muitas fotografias. Nessa imagem que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco, aparece no vídeo a professora Anita Prestes, professora de História e filha de Luiz Carlos Prestes. Professor Teotônio dos Santos, uma das maiores autoridades acadêmicas desse país, um dos maiores intelectuais, já falecido, infelizmente, e que foi o homem da teoria da dependência. Estava lá também o Carlito Brizola, neto do governador Brizola, e ele, na época, ele era ministro do Trabalho. Professora Leila Medeiros, professora da UERJ, professora do CAP, do Colégio de Aplicação da UERJ, e companheira de Darcy Ribeiro na edificação dos CIEPs. Edgar Gonzalez, cônsul da República Bolivariana da Venezuela, estava lá com a gente. Professor Ezio Cordeiro, médico, um dos maiores médicos desse país e que foi reitor da UERJ. Ele era professor da UERJ, Faculdade de Medicina, foi reitor da UERJ e o reitor do Brizola, brizolista, fundador do PDT, foi secretário de Educação no Estado do Rio de Janeiro. Também aparece no vídeo o comandante Jacques Dornella, guerrilheiro de Caparaó, sargento do Exército, que rompe com a ditadura e se lança à luta armada pelo MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário, e vai ser depois fundador do PDT junto com Brizola, né? E vira deputado federal por um mandato.
no período da redemocratização. Então, para vocês verem quem é que estava no auditório nos assistindo. A lista que eu dei para vocês. Olha o nível do debate que estava lá naquela cadeira no ano de 2013, no encerramento do Encontro Nacional de Estudantes de História. Não é. O auditório com mais de 400 alunos de todos os lugares do Brasil. Eram esses que aparecem no vídeo. Vocês vão ver ali no vídeo, mas tem outros. O comandante Clemente estava lá, falecido comandante Clemente estava lá, Paulo Gomes, da LN, também estava lá. Então, tinha uma tropa lá de primeira, professor Celso Thompson, grande intelectual, professor de ensino médio, de idade média, companheiro também. Ou seja, é uma turma fantástica. Fantástica, 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 fantástica. Essa turma que estava lá nos assistindo. E nós preparamos uma homenagem surpresa para Luiz Edmundo Tavares. Ele não sabia que ia ser homenageado. E a gente faz uma homenagem para ele e a gente dá para ele uma placa de presente. O que está escrito na placa? Abre aspas. Quando eu decidi não fazer mestrado e doutorado, muitas portas se fecharam para mim, mas nenhuma delas vendia original gelado. Ele foi ovacionado de novo, de pé, por todo mundo, e nós abrimos um monte de original gelada que estava escondida. Só que a vice-reitora estava na plateia, a professora Helena Menezes, que era professora do nosso curso também, uma grande professora de história, uma das maiores professoras de história moderna e contemporânea, e uma das maiores pesquisadoras da Revolução de 17. O que tem de coisa escrita sobre a Revolução de 17 bom foi ela que escreveu aqui no Brasil. Agora ela está dando aula no curso de Relações Internacionais, já se aposentou lá na UERJ, na História, mas eu acho que ela continua dando aula em Relações Internacionais. É fundadora do PDT também. Conheço o Lenar antes de entrar para a UERJ, das lutas no movimento pela educação lá no PDT. E ela é vice-reitora. E é proibido ter consumo de álcool na universidade. Lá na UERJ é radical, não pode. Agora, tu imagina a gente abrindo um monte de original gelada, servindo o Edmundo fazendo brinde, e ele faz um discurso bacana. O áudio não está muito bom, porque foi gravado assim de longe, o videozinho é curto, mas eu quero deixar aqui a minha homenagem, perdão, para todos os companheiros e companheiras do, da gestão Filhos da Pública, do Centro Acadêmico de História da UERJ, no qual tive a honra de servir e de travar lutas fantásticas. Todos esses companheiros e companheiras, eu agradeço a eles o carinho, a ajuda, os ensinamentos que eles me deram. Eu era, às vezes, 15 anos mais velho do que eles, em média, mas eles me ensinaram muito mais do que eu a eles. Então, eu agradeço todas eles. Na hora a gente brigava, na hora a gente discutia, na hora a gente quebrava o pau, mas a gente sempre teve um projeto, sempre teve unido ali, todo mundo na cartilha do professor Darcy Ribeiro, todos nós. E eu deixo aqui como indicação bibliográfica a leitura do livro A Universidade Necessária, do professor Darcy Ribeiro. Claro, leiam A Universidade Necessária ao sabor da época que ela foi escrita. Prestem atenção, o livro é um manual para ação, mas prestem atenção que ele está atrelado à época que ele foi escrito. Ele é um livro já antigo, entendeu? Mas ele é atual no que tange à sua essência. Então, eu quero agradecer a esses companheiros e companheiras. Esses 10 anos passaram voando. Vocês vão ver lá no vídeo, eu estou magrinho e de cabelo preto, eu estou de cabeça branca e gordo, entendeu? E nesses 10 anos a vida não foi fácil para mim, não, me escangalhou. Os meus companheiros estão melhores do que eu. E vocês vão ver Luiz Edmundo Tavares, agora aposentado, continua firme ao pé do canhão, mas agora em casa, gozando da sua aposentadoria justa. Se eu não me engano, o Edmundo deve estar com 77, 78 anos, continua lúcido, firme, falo com ele quase toda semana pelo WhatsApp. Estou devendo uma visita a ele, tem que fazer. Tem uma esposa maravilhosa, dona Lilian, que também é professora de história, aposentada do município também, uma pessoa fantástica, guerreira. Tem 2 filhos bacanérrimos e tem 3 netas, se eu não me engano, também fantásticas. Então, eu passei a ser amigo de Luiz Edmundo Tavares, que era, para mim, uma referência política, depois passou a ser meu professor e terminou sendo meu amigo.
de eu frequentar a casa dele e tendo o prazer de recebê-lo na minha também. Não só ele, como toda a família dele. Entendeu? Então, está aqui a minha homenagem para aquela reserva moral. Deixo isso aqui para vocês como uma indicação de todos vocês aí que estão na universidade, travem essa luta. Que vão entrar na universidade, não percam essa perspectiva. E mesmo quem não entrou e não quer entrar, não deixe de ter no horizonte o papel importante que a universidade tem para cumprir, desde que ela se conecte com a sociedade onde ela está inserida. E que professor não é Deus, professor universitário não é papa, professor universitário é operário das letras, é operário do conhecimento, porra. Não pode ser de direita, não pode ser liberal, não pode ser privatista, não pode ser entreguista, não pode ser fascista. Professor de universidade pública tem que ser companheiro, tem que tratar aluno e aluna com dignidade, tem que ter paciência, tem que ter humildade para ensinar. Não é para ensinar rapapé europeu, não. Tem que se livrar desse eurocentrismo, desse revisionismo. Tem que ensinar a história do Brasil, tem que ensinar a história do Brasil a partir de brasileiros. Tem que ensinar Darcy Ribeiro, Caio Prado, Nelson Werneck Sodré, essa turma que tem que ser ensinada na universidade. Claro que nós não vamos ignorar nenhum conhecimento que vem de qualquer parte do mundo, mas não são eles que têm emergência sobre nós. Nós temos grande produção científica, técnico-científica, de brasileiros que precisam ser ressuscitados, porque eles foram mortos pela ditadura, foram mortos pela direita, mortos pela reação. E a universidade continua perpetuando esse apagamento desses homens e mulheres maravilhosos que pagaram um preço caro nas suas pesquisas, nos seus estudos e nas suas publicações, porque interferiam diretamente no status quo, que queriam um Brasil livre, que queriam um Brasil soberano, que queriam um Brasil decente, que queriam um Brasil socialista acima de tudo. Então, esses grandes pensadores têm que ter trazidos de volta, e esses professores têm que ter a humildade de conhecer isso. O técnico tem que ter carinho e respeito por ele, tem que se organizar, tem que ter um movimento sindical firme em defesa da universidade pública, laica, gratuita e de qualidade. Não a privatização da universidade, não esse discurso de pós-enganação, não essa baboseira que nos ensina na universidade que não nos leva a lugar nenhum. Desculpa aí a verve, mas eu vou sair aqui, vai entrar o videozinho, entendeu? Assistam o vídeo e quero deixar aqui meu abraço a todos vocês no canal. Quem ainda não comprou o Aço Vermelho, me dá essa força aí, por favor. Preciso vender esse livrinho para pagar a fatura da gráfica. R$ 80 com frete grátis para todo o Brasil. Tem as placas lá também, vai lá no Instagram ver as placas e agradeço mais uma vez. Não deixem de ler a Universidade Necessária. É uma leitura necessária para a formação de qualquer brasileiro, independente dele estar na universidade ou não, dele querer entrar na universidade ou não. É um escrito do Darcy Ribeiro que pode ser visto como um chamado às luzes, um chamado às luzes. Então fica aqui meu agradecimento aos companheiros e companheiras aqui do canal, nós passamos 10 mil, agradeço vocês. Nesse 10 cabalístico, quero agradecer a todos esses companheiros que travaram essa luta, companheiros e companheiras que travaram essa luta comigo lá na UERJ. Ao longo desse... Eu chego na UERJ em 2007, saio de lá em 2012, foram 5 anos de pauleira. Saí de lá com o meu CR 8.9. O meu CR era 8.9, foi esse o meu CR, que eu saí de lá da UERJ. Então, eu cumpri meus 2 papéis como militante do movimento estudantil universitário e como aluno do curso. Foi capricho, me deixaram com 8.9, tinha que ser 9, né? Mas saí de lá com 8.9, ou seja, cumpri as 2 tarefas que me foi dada e honrei cada centavo da população do Estado do Rio de Janeiro que pagou para mim estudar. Foi a população do Estado do Rio de Janeiro que pagou. Quando eu escrevi a minha monografia de final de curso, eu agradeci à população do Estado do Rio de Janeiro, que foram os impostos deles, dessa população, que me permitiu estudar numa das melhores universidades do mundo. E fiz isso no mestrado, no doutorado, sempre agradecendo à população do Estado do Rio de Janeiro, onde estão localizadas as universidades que eu estudei.
tá bom? Eu quero agradecer muito a vocês, vou botar o vídeo aqui daqui a pouco, me dá uma força aí, ajuda, divulga o canal e vamos em frente. Urra!